Que privilégio, todas as terças, a gente se reunir por causa do culto, em volta dele, mas principalmente em nome do nosso Senhor. Que privilégio que o Senhor nos deu da gente poder tirar esse tempo para cultuar o Senhor, através de um louvor tão especial como esse. Que coisa boa que tu clicou e que de alguma forma deixou a gente entrar aí, dentro da sua casa e viver esse momento tão especial com você. Eu quero hoje trazer uma palavra, quero falar sobre fé com vocês, e eu creio demais nesse privilégio que é poder compartilhar a palavra de Deus. Já desde a minha adolescência eu ficava pensando que coisa boa quando tem alguém que abre a Bíblia e pode explicar para a gente a palavra de Deus. Que privilégio é esse de termos alguém que nos explica a palavra de Deus e que prega para a gente a ponto que a gente possa ser ensinado, edificado e aprender de Deus, porque às vezes a gente faz tantos pensamentos de Deus que a gente desaprende como orar, a gente desaprende a buscar Ele corretamente pelo fato da gente não ter o conhecimento da sua palavra. E por isso que para mim eu sempre digo, é um privilégio nós estarmos aqui podendo compartilhar da palavra de Deus. E é claro que quando a gente se envolve com a palavra de Deus, de alguma forma, ela também cura os nossos corações. Hoje, quando comecei a me envolver com esse tema, eu escolhi o tema sobre fé, que é um tema que nós, de alguma forma, gostamos muito. Todos os que estão em Cristo, aqueles também que estão chegando agora, se perguntam, mas o que é fé? É muito difícil explicar a fé, porque parece que ela não tem começo, parece que ela não tem meio, parece que ela não é apalpável, que a gente não diga ela começa aqui, ela termina ali, mas ao mesmo tempo ela move completamente o nosso interior. Por isso que é um privilégio de falar das coisas de Deus, porque é difícil encontrar na ciência a explicação sobre fé, ao mesmo tempo que a palavra de Deus é rica nesse tema. Por quê? Porque aparecem várias histórias de encontros com o Senhor Jesus que moveu a fé e aconteceu coisas extraordinárias. E é por isso o privilégio de falar sobre esse tema tão especial. E às vezes eu fico me perguntando assim, como pode Deus fazer tantas coisas boas e ao mesmo tempo que Ele fez tantas coisas boas, a gente não desejar se comprometer com Ele? Por que a gente não decide sermos verdadeiros seguidores de Cristo, se Deus faz tantas coisas todos os dias na nossa volta? A palavra de Deus a respeito disso, ela me consola muito também, porque como eu também sou um pregador do Evangelho, é claro que eu almejo ver pessoas cada dia mais crescendo na fé, se dedicando ao Evangelho, crescendo na palavra de Deus. Isso é também o meu anseio, é a minha busca. E quando eu não vejo isso acontecendo, de alguma forma vai gerando em mim uma pena. Talvez essa seja a palavra certa. Eu me sinto assim, que pena que pessoas não estão se envolvendo com Deus de uma forma tão encantadora, já que Ele está fazendo tantas coisas nesse tempo. Mas é que nem eu falei, a palavra de Deus me consola, porque quando eu olho para ela e vejo tudo que Deus fez pelo povo de Israel, tudo que Ele fez através da vida de Moisés, eu fico pensando, uau, que coisa fantástica, porque Deus, Ele transformou água em sangue, Ele mandou 10 pragas, Ele mandou uma chuva de pedras, Ele mandou moscas, Ele mandou mosquitos, Ele mandou úlceras, Ele mandou pestes, e assim mesmo era difícil fazer com que o povo pudesse crer em Deus, apesar dele ver uma manifestação de Deus para libertar o povo do Egito.
Se a gente fosse continuar a história, tipo assim, eles ganharam as tábuas da lei no Monte Sinai, onde a Bíblia nos ensina que foi o dedo de Deus escrevendo as leis para um povo, para que o povo pudesse ter diretrizes, para que eles pudessem também saber aonde estava o erro e não cometerem esses erros, e pelo contrário aprenderem sobre obediência. Algo milagroso, extraordinário da parte de Deus para o povo. Continuando a história, viram água sair da rocha no deserto. Gente, a gente sabe que água saindo da rocha no deserto vira um oásis. O povo de Israel viu isso, viu o maná cair do céu. Coisas fantásticas que Deus fez, que não foi uma semana, que não foram 14 dias, mas foram 40 anos. Eu mesmo tenho 44 anos. Durante 40 anos o povo viu essas maravilhas, viram o mar se abrir na frente deles. E por último, eles acabaram fazendo um bezerro de ouro para adorar, ao invés de adorar ao Senhor. É por isso que eu me pergunto, como pode Deus estar fazendo tantas coisas na nossa volta, e muitas coisas nas nossas vidas, e ao mesmo tempo isso não transforma e não modifica a gente em nada, para que a gente seja pessoas ou filhos mais comprometidos com Ele e com o seu reino? Como pode? Que ingratidão é essa que invade o nosso coração, a ponto que faz a gente escutar uma palavra que a gente acha maravilhosa, mas não transforma a gente no dia seguinte, não modifica a gente no próximo dia ou no próximo momento? Como entender isso? Milagres, bênção e mais bênção, e isso não afeta o nível de compromisso e de entrega no relacionamento com Ele. E eu estou pregando aqui, e eu sei que a tua mente vê e lembra de tantas coisas que Deus fez, que eu posso dizer assim, poxa, mas isso fez Deus na minha vida e na minha família e no meu negócio, no meu trabalho, eu vejo, mas como é que isso não afeta a gente num compromisso mais significativo com Deus? É claro que isso tem explicação, claro que tem, porque a gente vai desejando os milagres de Deus a todos os momentos, mas a gente não deseja o Deus que pratica esses milagres. Esse é o desejo de Deus para a gente, que os milagres aconteçam sim, mas que a gente nunca esqueça quem faz esses milagres, quem é que está por trás dessas cortinas que nos abençoam e que nos cuidam tanto a todo momento, pela qual a gente busca, fecha os nossos olhos no dia da nossa alma angustiada e o Senhor responde. Não é o tempo da gente ter uma consciência que o que Deus está querendo da gente é que a gente se comprometa mais com Ele e decida seguir a sua palavra e os seus mandamentos? Tenho certeza que sim, eu tenho certeza que sim. O assunto nessa noite é sobre uma história, e sobre uma história de fé. Eu queria te convidar que tu pegasse a tua Bíblia aí na tua casa e acompanhasse comigo essa leitura, porque ela é de uma grandeza tão extraordinária, tão encantadora, tão curadora, que seria tão bom se tu pudesse acompanhar comigo, porque eu tenho certeza que o versículo que eu vou citar aqui é um versículo que tu já citou algumas vezes e que tu quis citar em algum momento da tua vida, mas que por trás desse versículo tem uma história de cura no coração humano. Em Marcos 9:23, a Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crer. Já ouviu falar nesse versículo?
já citou ele, já replicou ele alguma vez? Eu tenho certeza que sim. E quantas vezes tu desejou dizer, gente, chegou um momento em que tu não viu, entrou num corredor de portas fechadas, ou talvez de portas trancadas, e talvez até tu se sinta hoje assim, sem saber entrar pela direita ou pela esquerda, e ao mesmo tempo a tua alma grita, tudo é possível, aquele que crê. Tu está quase dizendo assim, pelo amor de Deus, abre uma porta, seja para a direita ou seja para a esquerda, mas pelo amor de Deus, me dá uma direção para a minha vida. É isso, tu está clamando um passo de fé, aonde as portas estão trancadas, mas ao mesmo tempo a tua alma almeja uma saída. E atrás desse versículo que eu quero hoje navegar com vocês, porque a palavra de Deus é tão rica e traz um impacto tão grande sobre cada história ou cada palavra do Senhor Jesus, que tem um significado maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Eu quero convidar vocês, Lucas, a partir do versículo 14. Antes, eu poderia ler toda a história, mas eu prefiro ir lendo versículo por versículo e contando a história, para mim chegar até Lucas 9:23 e explicar esse versículo. Tudo é possível àquele que crê. Lucas 9:14 diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Ou seja, estava havendo uma discussão entre os discípulos, entre os escribas, os mestres da lei. É importante a gente entender esse quadro, porque estava o povo, os discípulos e os mestres da lei. Mas o que estava por trás da mente de cada um deles? Os discípulos, a recém, tinham tentado expulsar um demônio e não tinham conseguido. E dentro desses mestres da lei, já que eles copiavam as escrituras o tempo todo, eles se perguntavam, mas por que eles tentam fazer isso em nome do Senhor Jesus? Eles tinham que, na verdade, invocar Yahvé, que é o nome de Deus no Velho Testamento, um dos nomes. E eles também deveriam, na verdade, falar de Moisés, e eles estão tentando expulsar um demônio em nome de Jesus. Não dá certo. Então fica os escribas tentando convencer os discípulos querendo dizer, a gente já fez isso, já deu certo, e o Senhor Jesus não está ainda nesse ambiente, e o povo ali tentando entender o que essa história tem a ver comigo e contigo. O que tem essa história a ver com a gente? A gente vai continuar viajando nela. No versículo 15, olha só que lindo: logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. É um quadro tão lindo. Eu acho que esse é o quadro que todos nós seguimos ao Senhor Jesus. Ele chega e o povo corre até ele para saudá-lo, para encostar nele, para tocar, porque quando ele chega, havia uma certeza no coração deles: os problemas acabam aonde o Senhor Jesus chega. Aonde a palavra dele chega, as discussões também acabam. E ele chega e o povo demonstra essa alegria. Ficou muito surpreso e correu logo para saudá-lo, para abraçá-lo, para estar com ele. Aí Jesus chega e faz essa pergunta, que é o versículo 16: o que vocês estão discutindo? Como se ele não soubesse o que eles estavam discutindo. E o motivo da discussão é exatamente isso, que os discípulos tentaram expulsar um demônio, mas não conseguiram. E os mestres da lei, que não estavam fazendo parte para que o espírito saísse, na verdade estavam tentando fazer uma análise da história e tirar a conclusão deles, porque eles eram que estudavam para isso, quem tinha um currículo. Eles tinham que estudar. Um escriba deveria estudar até 40 anos para se tornar um escriba. Então eles chegavam com autoridade. Por quê? Porque eles tinham um currículo nas costas deles. E aí que havia essas discussões, porque os discípulos falavam: olha, eu usei a fé, eu pratiquei a fé e tem dado certo, só que nesse caso a gente veio aqui e tentar expulsar um demônio e não conseguiu. Versículo 17 diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito
espírito que o impede de falar. Olha que lindo. Presta atenção nessa palavra desse pai: eu te trouxe meu filho. Gente, aqui, quando eu estava lendo essa passagem, o meu espírito já disse assim: já gostei desse pai, já gostei desse pai. Por quê? Porque foi o pai que trouxe o menino enfermo para Jesus. Aqui para nós, geralmente, quando um filho fica com dor de cabeça, leva para a mãe. Quando um filho fica com febre, leva para a mãe. Quando o filho está com uma alergia, leva para a mãe. Ou seja, todos os problemas de saúde de um filho, leva para a mãe, que está completamente errado. Ou seja, há 2000 anos atrás, já existiam pais de verdade, porque ele aparece nesta história dizendo exatamente isso: eu te trouxe o meu filho. Ou seja, não era uma febre, não era uma alergia, não era algo passageiro, mas era um espírito que fazia com que o filho dele não falasse. E o pai disse: eu te trouxe o meu filho. Que lindo. Eu prego isso porque eu carrego dentro de mim histórias. Também sou pai, e sou pai de 3 filhos, e eu fico muito feliz que a minha filha, a mais velha, é uma filha que eu posso dizer que me conhece muito, até porque ela está comigo desde os 18 anos. Então ela também viveu fraquezas minhas, porque ninguém nasce sabendo ser pai. E eu lembro até hoje de uma reunião que teve numa escola, na escolinha dela, e ela foi até o portão e ela gritava para mim participar da reunião, e eu tinha muitos afazeres e não pude participar da reuniãozinha dela. Olha, eu não quero errar aqui, mas eu acho que ela me cobra até hoje: tu não foi, quando eu tinha 7 anos, tu não foi naquela reunião que eu fui lá no portão e gritei para ti. Agora, minha esposa, ela nunca precisou nem pedir, porque minha esposa participava das reuniões automaticamente. Ou seja, minha filha foi me ensinando a que eu cumprisse também o papel de pai. É por isso que nessa história o pai, ele não passa por mim desapercebido, porque ele diz: eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede ele de falar. Olha que lindo o coração do pai. Tu imagina ele tentando procurar ajuda. Como é que se resolve um problema desse? Entra um espírito na vida do meu filho e impede ele de falar. Vou eu desistir do meu filho? É claro que não. Eu vou procurando saídas, eu vou procurando quem possa, na verdade, curá-lo ele. Agora, quem é que pode? Quem é que tem medicamento? Se até hoje a gente não tem medicamento que liberte ele, imagina 2000 anos atrás. Ele diz assim: pelo amor de Deus, será que eu não vou poder ter um diálogo um dia com o meu filho? Será que eu não vou conseguir tomar um café com ele à tarde e a gente conversar sobre a vida? Será que existe um impedimento? Será que existe alguém que possa fazer alguma coisa pela vida do meu filho? Eu te trouxe o meu filho, disse ele para Jesus. Agora no versículo 18 diz assim: onde quer que o apanhe, o espírito, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Gente, que pai é esse que consegue trazer um diagnóstico tão detalhado? Já viu como é que é o pai quando ele vai falar do filho? Eu não sei, ele está sentindo aqui as dores de cabeça. Fala o que tu tem aí, guri. Fala o que tu tem. Agora o pai não. Esse pai aqui, ele observa, ele olha, ele enxerga, ele analisa e ele traz um diagnóstico exato do problema. Não sabe o que é, mas ele consegue trazer um diagnóstico exato. O espírito joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e fica rígido. Ou seja, o quadro do filho. E essa conversa está tendo entre o pai e Jesus. E ele pede ainda assim: e eu trouxe aqui para os teus discípulos.
E eu pedi para que eles expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Aí vem uma frase de Jesus que é muito impactante, que é no versículo 19, que diz assim: ó geração incrédula. Porque quando o pai disse isso, ele vira, ou não sei se ele vira, mas se ele não virou, ele falou para o pai, mas na verdade falando para os discípulos. Ele está dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha só a esfera de ira que ele fica por não curar, para os discípulos não conseguirem expulsar. Daí tu me olhas assim: me explica essa ira de Jesus. Eu vou te explicar por que ele ficou tão irado. Se tu pegar Lucas 9, que conta a mesma história de Lucas Marcos, vocês vão notar o que aconteceu um dia antes, talvez até 2 dias antes. O que acontece nessa história é o seguinte: Lucas 9:1, Jesus reuniu todos os discípulos, dizendo bem assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Ou seja, Jesus reuniu os 12 discípulos e disse: agora, aquilo que está em mim, eu vou transferir para vocês, e vocês vão sair daqui, e vocês vão ter autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Lucas 9:1. Lucas 9:13 diz assim: ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. É a história da multiplicação, 5 pães e 2 peixes, e eles olham e contemplam essa história. Agora tu imagina, aconteceu isso nos últimos 2 dias, e eles viram a multiplicação. 20.000 pessoas foram sustentadas com 5 pães e 2 peixes. Não era para o coração, para a alma e para o espírito dos discípulos ficarem cheios de fé? É claro que era. Continuando ainda mesmo Lucas 9, se tu puder acompanhar, olha só que interessante. Lucas 9:20 diz assim, e vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Revelação. Jesus disse: Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Ou seja, e o interior dos discípulos se ampliando, cheio de fé. E chega a última história que a Bíblia diz ainda em Lucas, que foi um dia anterior, que foi a história da transfiguração. Gente, essa é uma das histórias para mim mais impactantes do Novo Testamento. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para um monte e diz assim: agora eu vou me revelar para vocês entenderem quem eu sou. E a Bíblia diz que ele se transfigura, e diante deles eles enxergam o Cristo de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Enquanto eles estavam ali, veio uma nuvem que diz assim: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Neste momento também nessa história aparece Moisés e Elias, profetas do Velho Testamento que já tinham morrido há muito tempo atrás, e se abre um portal nesse monte, aonde a terra e a eternidade se conectam. Algo extraordinário, jamais visto, jamais falado, fantástico. E os discípulos ficam olhando assim: meu Deus, aonde? Olha com quem que a gente se envolveu, olha com quem que a gente se entregou, olha quem é que a gente está seguindo. Isso é o que aconteceu um dia antes. Agora, todo esse ensino de 2, 3 dias antes, colocado em prática, agora sim Jesus não está, e aparece esse pai com o filho endemoniado, e a Bíblia diz que eles vão expulsar o demônio e não sai. Ele diz assim: como que pode? Porque isso aqui é um grito da alma de Deus. Como que isso acontece? Como que isso acontece? E aconteceu. Essa é a verdade, que aconteceu. Que geração incrédula é essa? Que não importa o que eu faça, tudo que eu faço, eu posso me transfigurar, eu posso multiplicar pães
e peixes, e eu posso revelar quem eu sou, e isso não altera nada no nosso interior. É dessa fé que eu estou falando, e que às vezes me incomoda. Como pode Deus fazer tantas coisas, que a gente não consegue nem lembrar de onde que nós viemos, de como que a gente foi gerado, e dos milagres que são feitos em todo tempo, em todo minuto na nossa vida, a ponto que não altera o dia de amanhã na nossa consciência e na nossa vida. Assim, que geração é essa que não consegue expulsar um demônio? Que geração é essa que não consegue se doar um pouquinho para o bem? Que geração é essa que não consegue se unir num tempo de dificuldade? Que geração é essa? Como é que eu fui me revelar de uma forma tão grandiosa para alguém que não me deseja? É isso que Jesus está dizendo. Como é que eu fui me revelar para alguém que não me almeja? A história continua. A história continua. Jesus perguntou ao pai do menino, porque o pai chama a atenção de Jesus. No coração de Jesus, ele já disse assim: eu gostei do pai. Jesus gostava do pai desse menino. De alguma forma atraiu algo especial no coração de Jesus. Versículo 20 diz assim: então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz que o espírito viu o Senhor Jesus, e já foi o suficiente, só viu. Agora, quando o diabo não tem mais saída, ele gosta de dar show. Ele quer dar espetáculo antes dele libertar por completo. Ele viu, não tem mais o que fazer. Olha quem chegou, olha qual foi o nome que foi invocado nesse momento. O espírito imundo viu, e foi o suficiente para que o menino começasse um processo de libertação. Mas essa palavra, tragam-me o menino, foi uma palavra que no coração do pai, o pai já começou a dizer assim: tem coisa diferente aqui, tem uma autoridade que eu ainda não tinha visto. O coração do pai já começou a brotar de novo uma fé que ele recém tinha perdido, porque ele trouxe para um grupo de pessoas que o povo estava dizendo: gente, esses homens expulsam demônio. E o coração do pai estava ferido, a fé dele já tinha sido ferida, exatamente por causa disso, porque eu trouxe para quem me falaram que poderia resolver o meu problema, mas eles não resolveram. E agora aparece o Senhor Jesus e disse: tragam-me o menino. Nisso aí, uma palavra de Deus dizendo assim: traz o problema para mim, leva o problema até mim, eu quero escutar o problema. Eu quero ver a batida do coração desse problema. Eu quero ver os olhos desse problema. Tragam para mim. E o coração do pai, de alguma forma, começa a borbulhar novamente. Versículo 21 diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino. Presta atenção, porque quem está doente é o menino, mas o diálogo está sempre entre o pai e o Senhor Jesus. Há quanto tempo ele está assim? Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Jesus não sabe de todas as coisas? Tu poderia me perguntar: não é ele Deus? É claro que ele sabe. Só que a gente tem os discípulos, a gente tem os escribas e a gente tem o povo. E é numa tarde dessa, ou eu acho que no finalzinho de tarde dessa, que Jesus diz: hoje vai ficar todo mundo curado aqui. Há quanto tempo esse menino está assim? E o pai responde: desde a infância. Gente, desde a infância é muito tempo. Já conviveu com pessoas doentes? Já viu como é difícil às vezes leva para o hospital, tira do hospital, leva para a consulta, tira da consulta, como a gente vai de alguma forma enfraquecendo também no momento da angústia e da doença. A gente às vezes não se sente assim com o doente, passa
mês, passa 6 meses, passa ano, passa 2 anos. Isso também traz um desgaste. E eu já tentei aqui, eu já entrei por essa porta, eu já bati nessa porta também, esse doutor já me atendeu, já fez isso por mim também, mas não trouxe ainda uma solução cabível para o meu problema. Desde a infância é muito tempo. Isso os discípulos escutaram, os escribas escutaram e o povo também escutou faz muito tempo. Isso mostra que existe um Pai que persiste na libertação e na cura do seu filho. Um Pai que não se entrega. É um Pai que não se entrega. Gente, aprende isso. Quando é filho, a gente não entrega fácil. Pelo amor de Deus. Quando é filho, a gente não entrega fácil. Quantas vezes eu assisto, assim, pastor, não consegui, mas quanto tempo tu lutou? Faz 2 dias que ele está assim. Como assim? Não, é que ele cometeu um erro, mas ele se comportou durante 25 anos, ele se comportou bem, mas ele cometeu um erro e isso se tornou imperdoável. Eu digo, como assim? Será que a gente não consegue ver os frutos dos nossos filhos? Desde a infância, eu tento, é um pai persistente que diz, é o meu filho, sabe, a alma dele está dizendo, foi Deus que me deu, Senhor, Jesus, foi Deus que me deu esse filho, eu amo ele, tem algo que pertence ou que invade ele, que eu não sei o que é, mas o filho é meu, o filho é meu. Depois de tanto tempo, ainda é possível acreditar? Quantas vezes a gente se condena, a gente se autoflagela, a gente se sabota, porque estamos passando momentos difíceis. Quantas vezes a gente se autoflagela, dizendo, eu mereço mesmo, sabe, eu devo ter feito alguma coisa muito errada no meu passado, e que hoje, através do meu filho, eu sou castigado. Por favor, não pensa isso. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente começa a criar uma imagem de Deus errada, e esse não é o Deus que chega, que as pessoas gostam de saudar, de abraçar, e que Ele tem o desejo de curar. Afinal de contas, quem é que procurou? Foi o Senhor Jesus que chegou. Ele chegou para quê? Ele chegou para visitar o coração do Pai, de um Pai que está com a alma ferida. Versículo 22 diz assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, clama o pai do menino. Mas se podes fazer alguma coisa, aí Senhor Jesus, no versículo 23 diz assim, se podes, Jesus disse, Pai, escuta essa, Pai, tudo é possível àquele que crê. Foi uma palavra que não foi para o menino que estava doente, mas foi uma palavra para o pai que estava com o coração ferido por causa da fé, que já tinha buscado todos os recursos, mas não tinha encontrado a cura para o filho dele. Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, versículo de 24 diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa palavra, ela tem o poder de curar o coração da gente, porque o que está em jogo aqui é o coração do Pai o tempo todo. O Senhor Jesus está olhando para o Pai e para o coração dele, porque o coração dele tinha sido afetado, porque o Pai clama dizendo, eu tentei de tudo, e tentei com todos, mas até hoje, tu não foi me apresentado, eu não sabia que tu existia, eu não sabia que existia alguém que podia libertar o meu filho, então ajuda-me, eu creio, é claro que eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, porque a minha fé foi ferida.
Quantas vezes na vida a gente passa por isso, a gente ora, e infelizmente não acontece nada, e a gente volta para casa, meu Deus, como é que aconteceu isso? Eu tentei, eu busquei, não fui respondido. Mas tem dia que a história não é com a gente, nem com o desejo da gente, mas Deus quer fazer. E muitas vezes o Senhor Jesus quer curar exatamente o nosso coração, porque histórias da vida acabam machucando a nossa fé. E hoje eu estou pregando essa palavra aqui porque a mim me foi revelada, para que teu coração pudesse ser curado, daí a fé pudesse ter um lugar especial dentro de ti, para que tu não pare a obra que Deus começou. Não vai ser nenhum tipo de doença que vai impedir a gente de continuar orando, abençoando e clamando por milagres na vida dos nossos irmãos. A igreja procede, a igreja prossegue, não procede, mas prossegue para aquilo que Deus quer fazer. A gente está no caminho, e no caminho tem cura, e o Senhor quer nos curar em todo instante, e nessa noite Ele quer curar a nossa fé. A tua alma pode clamar assim: eu creio, pastor André, eu creio, mas a minha alma, a minha fé está ferida, pois nessa noite, nesse tempo, o Senhor quer curar o teu coração, para que a tua fé seja que nem uma nuvem, seja grande. Ela não precisa, porque aqui agora eu quero viajar nessa fé desse homem com vocês, porque é assim que eu vejo a fé. Jesus vê a fé de um tamanho diferente, mas olha só que lindo, a gente continuando o texto. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tem mais uma coisa linda para a gente aprender desse texto, que aqui tem duas fés, a fé do pai, mas tem a fé que o pai mesmo olha e diz assim: a minha fé é desse tamanho, e ela está ferida, mas Jesus olha para a fé dele e diz assim: é o suficiente, que às vezes é exatamente o que a gente não sabe, porque Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai poder dizer para esse monte: move-te daí, vai para lá, e ele vai. A análise que o pai fez é: a minha fé está ferida. A análise que Jesus fez do coração da fé do pai é dizer assim: o tamanho está bom, hoje nós vamos colocá-la em prática, Seguindo o texto, versículo 25 diz assim: quando Jesus viu uma multidão estava ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. É uma ordem. Sabe quando Deus dá uma ordem? Diz assim, nesse momento quase que todo mundo se agacha, porque dá para sentir a palavra dizendo: espírito imundo, eu ordeno que deixe. Eu ordeno, é uma ordem de Deus, aonde tudo começa a se arrumar, a se consertar. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Não esqueçam disso. Nós temos os discípulos, nós temos os mestres da lei, e nós temos o povo, e tudo foi relatado. Parece que ele se bateu, o espírito imundo saiu e ele caiu como morto. Aí o Senhor Jesus deu a mão para ele e levantou. Gente, não esqueça disso, que havia analistas, os escribas da lei eram pessoas que estavam sempre analisando o que Jesus estava fazendo e comparando com o Velho Testamento, e principalmente com Moisés, a ponto que eles falaram: ele morreu. Quando a gente não faz parte daquilo que Deus está fazendo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar críticos da obra de Deus. Preste atenção nisso. Quando a gente não faz parte do milagre, a gente precisa tomar cuidado para não se tornar um crítico do milagre, porque Deus faz assim: aonde Ele chega, Ele vai resolvendo problemas. Aonde Ele chega, Ele vai curando corações de pais, Ele vai trazendo libertação às famílias.
esse Senhor dá vontade de saudar, de abraçar, de conviver, de se entregar. Esse é o Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida, porque ela tem movido, essa história tem movido o meu ser. Feche os teus olhos na tua casa, feche os teus olhos, que o Senhor, talvez hoje tu chegou na presença dele com a tua fé adoecida, mas tu não vai sair dessa pregação dessa maneira, com ela adoecida, porque é o Senhor que vai te curar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nessa noite, nesse dia tão especial, através do poder que existe na tua palavra, Senhor, tu cure a nossa fé. Senhor, a nossa alma grita: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda-me, Senhor, porque a minha fé foi ferida. Senhor, tira essa lança que foi colocada nos corações, para que a fé possa novamente se tornar saudável diante da tua presença, Senhor. Porque esse é o nosso desejo, agir e caminhar com fé, e que o Espírito do Senhor confirme essa palavra nos corações daqueles que vão ouvir, Senhor, e que saiam daqui com o coração curado diante da tua presença, que é tão especial, Senhor, que dá vontade de abraçar, dá vontade, Senhor, de se alegrar contigo, Senhor, e nós nos alegramos porque a gente faz parte do teu chamado, Senhor, que a nossa fé possa ser apresentada a ti, saudável e transparente e sincera, assim como tu criou ela dentro de nós, em nome de Jesus.